Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Podeis tomar assento. A palavra nos diz: não sejais teimosos, como foram os seus antepassados. Ali seus pais me puseram à prova. E por isso eu me indignei por 40 anos. Fiquei indignado com a desobediência. E não entraram. E não entraram por quê? Por causa da sua incredulidade. Versículo de número 15, ele diz assim: hoje, não se deixe enganar pelo pecado, nem se endureça o seu coração. Hoje, a palavra, ela nos fala para nós hoje. Olhem para o passado, olhem para os nossos antepassados, olhem para o povo que Deus tirou lá do Egito. Então, hoje, não se deixe enganar pelo mesmo pecado, não cometam os mesmos erros, não vá pelo mesmo caminho. Versículo 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para apartar-se do Deus vivo. Ainda cantamos agora que não vale a pena viver sem a presença de Deus. Como que nós vamos viver sem a presença de Deus? Então, o escritor está dizendo hoje, olha, essa palavra é para hoje. Como eles erraram, não errem vocês. Como eles deixaram de se chegar a Deus, não deixem vocês. Nós muitas vezes achamos que a fé, achamos que ter fé ou não tem nenhuma importância. Eu posso ter fé ou posso não ter fé. E algumas vezes eu digo assim: não, hoje eu não tenho muita fé. Hoje eu estou sem fé. Estou sem confiança. Como se isso não fosse algo ruim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que um cristão, ele pode continuar a caminhar sem fé? Sem fé é impossível. Por que que eles não entraram no descanso? Por causa da sua incredulidade. Custou a vida eterna, custou a conquista
das promessas de Deus. Muitas vezes nós achamos que, eu não estou com tanta fé não. Mas se você não está com fé, algo muito ruim está acontecendo na sua vida. Você está desagradando a Deus. E você não vai adentrar ao descanso, você não vai adentrar as promessas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de confiança gera separação. Versículo 12 diz assim: para se apartar do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Um coração que não confia em Deus, um coração que não crê na palavra de Deus. Então, não ter fé não é algo tão normal. Nós temos que estimular a nossa fé, nós temos que acrescentar algo em nossa fé, nós temos que buscar para que a nossa fé nunca venha se esfriar, que nós não venhamos deixar de confiar em Deus. Quando no casamento não tem confiança, se perde o amor, né? Quantos casamentos perdeu-se a confiança? Perde-se o amor, perde-se o sono, perde-se na área financeira. A primeira coisa é que quando não há confiança em um relacionamento, o diabo entra e derruba, destrói, vai roubando. O grupo hoje cantou restituição. Do que nós queremos ser restituídos? Daquilo que nós perdemos. Era nosso, estava à nossa disposição, mas abrimos mão. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele só entra quando nós permitimos. O diabo veio e roubou tudo. Sim, a pergunta que nós devemos nos fazer é: por que o diabo entrou e roubou? Onde eu permiti que ele entrasse? Onde eu permiti que ele tivesse acesso às bênçãos que Deus me deu? Onde? E aí sim, eu tenho que fechar as brechas. A palavra do Senhor nos ensina a tapar as brechas. Quando eu peço restituição, eu primeiro preciso fechar as brechas. É como se tivesse uma caixa d'água, eu quero colocar água, mas embaixo tem um rombo. Quanto eu coloco, quanto sai. Então a primeira coisa é fechar as brechas. Muitas pessoas estão perdendo bens pessoais, estão perdendo alegria, porque há uma brecha. E essa brecha precisa ser fechada. Muitas vezes nós pensamos: restitui, Senhor, restitui. Como se Deus restituísse, mas se não fechar a brecha, continua sendo roubado, continua sendo lesado. Quando num casamento não tem confiança, se perde o amor, perde o sono. Que filho vive em paz se não confiar nos pais? Que família vai viver bem se não houver confiança no pai, na mãe? Se o enfermo não confia em seu médico, ele nunca alcança a cura. Ele vai ao médico, ele paga a consulta, compra o remédio, mas chega em casa e coloca numa prateleira e diz: não vou tomar. Vai ser curado? Não. Ele não tem confiança no médico. Ele não confiou naquilo que o médico lhe falou. Ele não confiou naquilo que o médico está lhe receitando. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, vamos para casa e colocamos num canto. Não colocamos em prática aquilo que Deus fala conosco. Nós estamos querendo cura? Não. Estamos confiando na palavra? Não. Assim nós agimos e assim nós somos roubados. Deus se indignou por 40 anos. Imagina a falta de fé em seu Criador, em seu Libertador. Deus se indignou. Deus usa um linguajar humano para dizer: olha, cansei de vocês. Cansei. Eu estou indignado, porque eu queria o bem para vocês, mas vocês não confiam em mim, vocês não colocam fé naquilo que eu falo, naquilo que eu ordeno. Por isso, o escritor diz assim:
olha para o tempo chamado hoje. É hoje, sabe? Hoje que nós temos que viver de novo tudo isso. Temos que saber que o inimigo é o mesmo. As tentações são as mesmas. O inimigo continua agindo da mesma maneira. O seu modo de agir é o mesmo. Por isso a palavra diz, olha, não erre como vossos pais erraram. Não deixe de me seguir como alguns deixaram. E no versículo 13, aí entra a igreja, aí entra o que nós estamos fazendo hoje. Aí entra a palavra que está chegando na sua casa, diz assim, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortar. Exortar estimula, animar, convencer, incentivar. O escritor está dizendo, olha, faça isso, anima, exorta, ensina, diga como deve caminhar, como deve fazer. Mas hoje, nenhum de vós endureça o seu coração. Não se endureça pelo engano do pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Nós queremos algo, sabemos que temos que atingir aquele alvo, sabemos o caminho, mas nós erramos. Sabemos o que é necessário para ter uma vida com Deus, mas vamos por outro caminho. E nos tornamos o quê? Escravos. O que Jesus diz sobre o pecado? Abra a tua Bíblia, capítulo 8 de João, versículo 34. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado, que sabe o caminho certo, mas continua pecando, se torna escravo do pecado. Se torna escravo do pecado. Uma vida cíclica, de reprovação, de repetição do erro. Começamos a ter uma vida de repetição do erro, e vamos cometendo os mesmos erros, as mesmas coisas. Deus já falou conosco, nós ouvimos, mas não colocamos em prática. Deus falou aquilo que era necessário para uma restituição, para uma mudança, mas continuamos no ciclo do erro. Voltamos ao mesmo erro, voltamos ao mesmo pecado. Se torna uma vida em ciclo, se torna uma vida de repetições. Abra a tua Bíblia em Números, de número 14, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando? Deus olha para o povo e vê o povo rodando em círculo. Até quando me provocará este povo? Até quando eles continuarão fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros? Ciclo é algo viciante, que nos obriga a voltar sempre ao mesmo ponto. Quantas pessoas você ouve ela dizendo assim, minha vida não muda? Parece que nada acontece, porque você está sempre rodando em círculo. Sempre no mesmo erro, no mesmo pecado. Deus te revela, Deus fala, mas você não se apruma. E você volta ao pecado. Quem comete pecado se torna servo do pecado, se torna escravo do pecado. Há pessoas que estão servos do pecado, se dobram de joelho para o mesmo pecado, pecado que já roubou, pecado que já destruiu, pecado que já envergonhou, e ele volta de novo. É isso que a palavra está falando. Ciclo
é algo viciante. Tem pessoas que gostam de ser escravo do pecado. Sempre que você é provado e é reprovado, terá que retornar à mesma questão. Muito interessante o povo no deserto. Algumas passagens Deus diz assim: volte de novo, faça tudo outra vez. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, sim, mas nós precisamos aprender. Deus está ensinando. E se Deus está ensinando, nós precisamos aprender. Sempre que você é provado e é reprovado, terá que retornar à mesma questão. Se você não supera a tentação ou a prova, volta sempre à mesma situação de repetição. Sempre repetindo. E na repetição do erro, vai construindo um quadro de derrota. Quando você persiste no erro, você está construindo uma vida de derrotas. Saia do erro. Saia daquilo que Deus já te ordenou para que saísse. Então esse povo, eles desagradaram a Deus, eles trouxeram a Deus indignação. Deus ficou indignado com esse povo. Deus não aceitava o estilo de vida que eles estavam vivendo. Até quando eles vão me provocar? Até quando eles vão continuar andando em círculo? Até quando esse vício do pecado? Então, quando nós repetimos, quando nós continuamos no erro, nós estamos provocando a Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros. Quando? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se endureça pelo engano do pecado. Nós sempre usamos uma palavra, cauterização. Essa pessoa está cauterizada. Ela está vivendo um pecado e ela acha que o pecado é bom. Ela acha que continuar nessa vida é bom. Nós usamos cauterizado. Já não entra mais palavra. Deus já não consegue mais tocar em seu coração. Porque ele acha que o erro é certo. O profeta Isaías diz assim: ai daqueles que tomam o errado por certo. E o certo por errado. Ai daqueles que o mal dizem que é bom e o bom dizem que é mal. Muitas vezes nós começamos a agir desse jeito. Muitas vezes nós vivemos nessa situação de engano. Então, exorte, ensine, para que não venha endurecer o seu coração durante o tempo que se chama hoje. O escritor está falando de um povo de milhares de anos atrás, mas ele diz, é para você hoje. Essa palavra é hoje, é para nós, é o mesmo caminho, é o mesmo processo, é o mesmo Deus, e nós temos uma promessa de entrar no seu descanso. E o que nos pode impedir de entrar no seu descanso? A incredulidade, deixar de crer. Quando Davi, ainda muito jovem, e ele vai levar mantimento aos seus irmãos, e ele chega ali onde os seus irmãos estavam acampados, junto com o exército de Saul, e ele vê um gigante vindo e afrontar. Diz assim a palavra, 1 Samuel 17, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Algumas pessoas estão dizendo assim, até quando vai essa quarentena? E algumas pessoas dizem assim, quarentena não é 40 dias? Já estamos 120? Já não passou a quarentena? Não.
Quarentena não é 40 dias. Quando a Bíblia nos fala, ficou 40 anos, é relativo. É o tempo de Deus. Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal. O que Deus espera? Espera que nós venhamos ter uma posição. Espera que nós venhamos reagir. É o tempo que Deus dá ao homem. Olha, por 40 anos, vocês rodaram nesse deserto. Precisamente não foi 40 anos, mas foi o tempo que alguém disse, eu vou fazer diferente. Choveu 40 dias e 40 noites. Possivelmente. Mas a terra tinha que estar pronta para que Noé com sua família descesse. É o tempo que está pronto. Por 40 dias, o filisteu vinha de manhã e de tarde. E quanto tempo poderia durar essa quarentena? Até alguém se levantar. Até alguém se posicionar. Tem pessoas que vão viver essa quarentena para o resto da vida. O irmão chegou, o pastor José chegou e disse assim, esqueci a marca da besta. Ainda bem que tem a marca da besta aí para quem quer usar, né? E temos que usar, né? Porque senão somos multados. Né? Ainda bem que... Mas por quanto tempo vai durar tudo isso? Até que nós venhamos nos posicionar. Até que nós venhamos enfrentar, ou com vacina, ou com imunização de rebanho, algo nós temos que fazer. Nós não podemos viver isso para sempre. Até quando vai essa quarentena? Até que alguém se posicione e diga, basta, chega. Até que alguém venha. O tempo de Deus depende muito mais de nós do que dele. Deus queria que o povo ficasse 40 anos? Não. Deus queria que o filisteu, o gigante Golias, ficasse ali afrontando o seu exército, seu povo, 40 dias? Não. Mas o que acontecia com o exército de Israel? O que trazia aquele povo que não reagia? Versículo 24 diz assim, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Enquanto você foge, o que diz a palavra do Senhor? Resista ao diabo e ele fugirá. Há muita gente fugindo do diabo. Muita gente foge do diabo, quando tem que ser ao contrário. Resista a ele, vença ele. A quarentena é um tempo de expectativa, um tempo de Deus. Ele vê se estamos prontos, ele vê se temos confiança para enfrentar. É um tempo que Deus determina, Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Quem tem a eternidade não fica contando dias. Quem conta os dias somos nós. Até 70 anos, até 80 anos. Né? Quando você tem 20 anos, você fala assim, vai demorar muito. Mas quando você tem 65 anos, você fala assim, já 65. Quantos mais? Eu preciso fazer diferença. Eu preciso sair desse ciclo. Eu preciso vencer. Eu preciso deixar um legado. 40 é uma expectativa de tempo. O tempo de Deus depende muito mais de você do que dele. Não é um tempo literal. Não é um tempo que é realidade. É algo que nós temos um tempo para vencer, para nos posicionar. Nós temos que nos colocar. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Quando o exército de Saul ia vencer o gigante? Ele toda manhã, toda tarde ia lá. Toda manhã, toda tarde. E iria começar a colocar eles mais distante. Iria começar a roubar a produção de Israel. Se não reagisse, se não tivesse alguém que o enfrentasse, se não tivesse alguém que se posicionasse, e ali aparece um menino. Ele não era grande,
não era um gigante, ele não era um guerreiro, mas ele tem no seu coração a confiança para vencer. É preciso ter a confiança para vencer. Ah, se eu fosse pastor. Quantas pessoas, né? Se pastor. Ah, se o meu marido fosse pastor. Se minha esposa. Versículo 32 disse assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha, não desfaleça o coração de mais ninguém. Temos que vencer. O teu servo vai. E qual era a experiência dele? A experiência com Deus. Olha, o teu servo já venceu um urso, já venceu um leão, e vou vencer esse gigante também. Olha, nós já vencemos tantas gripes, vamos vencer essa também. Já vencemos pneumonia, vamos vencer essa também. Nós temos que trazer a lembrança daquilo que Deus já nos fez vencer. Senão a nossa quarentena não acaba. Até quando estareis rodando? Até quando? E é algo diabólico mesmo, porque as pessoas vão em todo lugar, mas o único lugar que tem vírus é na igreja. É algo espiritual. Esse vírus é do capeta. É mesmo. Porque as pessoas vão em todo lugar. Vai no mercado, vai na feira, faz ginástica, faz dança, mas na igreja é perigoso. Não posso nem abraçar, nem chegar perto. Mas está todo mundo lá no campo de futebol, se abraçando. É do capeta esse. É um gigante que se levantou contra a igreja. Ou nós nos posicionamos, ou ficaremos igual o povo, rodando em ciclo. Ah, pastor, quando vai ter festa esse ano? Não sei, irmãos, sabe, é perigoso. Ou nós vamos enfrentá-lo, e vamos voltar a servir a Deus, sair da tua casa. Não é tempo de estar na tua casa, estucada, enquanto temos a obra de Deus para fazer. Não é tempo, temos que reagir. Todos estavam temerosos. E disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Temos que avançar. Temos que confiar em Deus. Porque eles não entraram pela incredulidade. Onde é o lugar de cura? O que diz a palavra? Se alguém está enfermo, procure os presbíteros, receba a unção e o enfermo será curado. Deixamos de crer na oração, deixamos de crer em Deus, deixamos de crer na sua palavra. Busque os presbíteros e eles orarão, e se tiver pecado, serão perdoados. Não há pecado que nos impeça de servir a Deus. Há uma libertação. Mas nós queremos o quê? Viver no ciclo. Rodando. Sempre as mesmas coisas. Sempre os mesmos demônios. E vamos nos rendendo. Aquele que vive uma vida de pecado se torna escravo do pecado. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Faz o que o pecado manda. Faz o que o pecado ordena. E vive uma vida de escravidão. Vive uma vida de angústia, uma vida de tristeza. Aí fica muito feliz quando nós cantamos, restitui. Mas para restituir, precisa fechar a brecha. Por onde saiu, precisa fechar. Não foi Deus que tirou. Foi uma brecha que se abriu. E essa brecha precisa ser consertada. A falta de fé, a falta de confiança. Por que Deus não está agindo? Eu falei do marido e da esposa. Se não houver confiança, acaba o amor. O que Deus reclama desse povo? Esse povo se apartou de mim. Esse povo se afastou de mim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós
um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Se nós nos achegarmos a Deus, se buscarmos ao Deus, não é gigante nenhum que vai nos amedrontar. Davi, ele não olha para a sua condição, ele não olha, bom, e agora eu vou me preparar. Sabe, a igreja tem muita gente se preparando, né? Muita gente se preparando. É muito curso de teologia e pouco joelhologia, né? Tem muito curso hoje. Quando você fala assim, irmão, você já não vai assumir a igreja? Estou estudando, estou fazendo um curso de teologia. Sabe quando vai assumir? Nunca. Nunca vai assumir. Porque está rodando num ciclo de engano, de mentiras. O que leva à unção é se render a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Como eu vou cuidar da minha casa? É a grande pergunta hoje, né? Como eu vou vencer esses dias? Vai, porque Deus estará contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece. Agora, se você não levantar de manhã, ficar, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Deus, envia alguma coisa, né? Faça alguma coisa. Não, você tem que fazer, eu tenho que fazer. Vamos nos colocar à posição. Davi não perguntou, ei, eu preciso me alistar no exército? Ele poderia chegar lá e falar assim, eu sou tão novo, o senhor não quer me alistar no exército, me dar roupa de soldado? E ele viu que a roupa do Saul não servia para nada. Mas o que ele tinha, a fé, a confiança, levou ele a vencer o gigante. Sabe, muita gente quer se preparar. Eu conheço pessoas que já fizeram 10 cursos, mas nunca começa nada. Olha, me ajuda agora eu fazer mais um curso. Amém, que bom, mais um curso. E vai resultar no quê? Em nada. Porque está fugindo, usando cursos para dizer, não, enquanto eu estiver fazendo curso, eu estou dizendo que estou me preparando. Não, Deus não chama ninguém desocupado. Deus coloca aqueles que se posicionam. Deus coloca aquele que diz assim, eis-me aqui. E Davi, o menino, chegando lá, franzino, o próprio rei não acreditou, os irmãos não acreditaram, volta para casa. Isso aqui é lugar de homens medrosos. É preferível ser criança diante do Senhor do que ser homens e homens medrosos. Então ele assume a postura. Ele diz, eu vou vencer. E como se vence o gigante? Como se derrota o gigante? Como se coloca um gigante por terra? Versículo 45 de 1 Samuel 17 diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Confiança não era nele, confiança em Deus. Como que nós vamos vencer essa quarentena? Confiando em Deus. A ciência já mostrou que não vai dar nada. Nada. Né? Que Deus dê sabedoria para que venha uma vacina rápida, mas se tornou tudo negócios. Né? Estamos prestes a ser enganados, porque o que mais o mundo quer é uma marca. É saber da tua vida. Saber o que você pensa. Eles estão tentando descobrir um chip que possa ser injetado, para saber para onde você vai, o que você pensa, para quem você vota. É isso. O que acontece na tua casa, porque eles querem informação. O inimigo sempre quer informação. Que o Senhor nos esconda num lugar secreto. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não é tempo de se esconder. É tempo de buscarmos o abrigo nas asas do Senhor. Entrar com confiança. Então Davi, ele enfrenta o gigante. 40 dias. O gigante vinha e ameaçava. Quanto tempo poderia durar isso? Poderia estar até hoje sendo ameaçado.
Quantas pessoas estão sendo ameaçadas pelo diabo? Olha, eu vou te derrubar, eu vou te destruir. Quantas vezes? Se você se intimidar, eu costumo dizer o seguinte: se eu tiver medo, eu não levanto a cama. Porque todo dia é uma luta, todo dia nós temos que enfrentar algo, todo dia é uma batalha, todo dia nós temos que deixar o passado, não ficar preso ao passado. Ah, mas você sofreu, olha, hoje é um dia de lembrar que você sofreu. Não, eu venci, eu venci, eu venci. Não me curvei, continuo. Então, se você parar, o inimigo vem e te coloca num ciclo. Saia desse ciclo. O que desagrada a Deus é a falta de confiança, é não crer que Deus está no controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que se fez homem, que sofreu tentações, que sofreu afrontas, que foi desprezado, mas venceu o pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Como que nós devemos chegar? Com confiança, sabendo que Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Não brincar com Deus. Olha, eu vou, mas eu vou continuar no pecado. Não existe isso. Você está se enganando. Você está rodando em círculo. Você está de quarentena nesse pecado. Enquanto você não romper, você é escravo desse pecado. Enquanto você não resistir essa afronta, você é escravo do pecado. Sabe quando vai sair da quarentena? Nunca. Se não entrar com confiança na presença de Deus e dizer ao inimigo que você não tem medo dele. O que pode me fazer o homem? Destruir esse corpo? Eu sou mortal, mas o meu espírito é eterno. Pode abreviar alguns dias a minha estadia aqui nesse lugar. Mas tudo está no controle de Deus. Nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem a permissão de Deus. Então, eu não posso perder a eternidade com medo de perder alguns anos de vida. Eu preciso lutar pela eternidade. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ter mais 10 anos de vida? O grupo cantou hoje. Sem a tua presença, não vale a pena viver. Com medo dentro de casa, não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Nós estamos ficando saturados. Da onde falava com a minha esposa, estamos cansados, estou cansado disso. Você não pode sair, não pode falar, não pode... Cansado disso. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Nós temos que tomar atitudes. E como vamos tomar atitude? Confiando em Deus. Deus, já veio pneumonia, já veio praga, já veio tudo, e o Senhor nos deu vitória. Não temer, não temer. Não temer o que pode fazer o homem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono do Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe, nós não podemos chegar diante de Deus com desculpas. Jó, ele fez o que nós queremos fazer hoje, mas Deus já deu resposta para ele. Jó disse para Deus: é muito fácil você aí no seu trono
E eu, homem, aqui, lutando com o diabo. Ele enviou seu filho para passar o que você passa, passar o que eu passo. E para nos provar que é possível vencer. Essa tentação é muito forte. É forte porque você não se posicionou. O gigante era gigante enquanto Davi não se posicionou. Depois que Davi se posicionou, ele era um cadáver. Se tornou em nada. E Davi arranca a cabeça dele. O significado de arrancar a cabeça é tirar o governo. Nós precisamos tirar o governo do inimigo sobre a nossa vida. Nós precisamos adentrar com confiança, com fé. Deus está conosco. Mas você pode morrer. Eu sou eterno. Eu tenho a eternidade. Eu tenho a eternidade. O medo é quem nos mata. O medo é quem nos destrói. Tudo que eu temia me aconteceu. Tudo que eu temia me aconteceu. Foram dentro de casas, fechadinhos, que as pessoas pegaram o vírus. Porque as pessoas que saíram trabalhar, o José, pastor José, teve que trabalhar, não teve, José? Todos os dias. Todos os dias pegava a sua mercadoria, ia aos mercados fornecer. E conversei com ele, logo no começo ele diz, e aí pastor? Falei, vai Zé, vai na confiança. Vai José. Não deixou um dia de trabalhar, deixou? Muitas pessoas que ficaram em casa, estão se perguntando, como peguei o vírus? O medo. O medo. A Marli não, eu sei. Pegou o vírus como? Claro que tem o vírus. Mas a confiança, se nós ficarmos intimidados, se nós ficarmos parados, se Davi não se posiciona, a quarentena era até hoje. Vinha o filisteu lá, e olha que não era um gigante só. Depois de Golias, veio mais 4. Não falta gigantes contra o povo de Deus. E Davi se tornou perito em matar gigantes. Sabe o que a igreja está sendo chamada hoje? Perito em vencer o inimigo. Porque eles gostaram do que fizeram. Eles vão fazer de novo. Eles vão fazer outra vez. Pode ter certeza disso. Não passe 10 anos, o mundo entra em uma crise pior do que esta. Por quê? Porque nos amedrontamos e encolhemos. Falamos a ele que temos medo. Mas se nós nos posicionar, e posicionar como? Com confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Deus sabe das suas fraquezas, mas Ele não quer que você se torne fraco. Ele quer que você confie nele. Eu sempre digo, eu e Deus somos a maioria. Mas você vai fazer sozinho? Se Deus está comigo, eu faço. Eu e Deus somos a maioria. Se Deus está comigo, não precisa de mais ninguém. Eu e Deus, nós avançamos. Porque Deus é a minha retaguarda. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados em tempo oportuno. Se você não se posiciona, não é tempo oportuno. Se você se recolhe, não é tempo oportuno. Se você não enfrenta, e a palavra do Senhor diz que temos que resistir, que o inimigo vai fugir de nós. Então chegamos com o quê? Com confiança. O que esse povo perdeu por quê? O que lhe faltou? Confiança. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não confiaram. Não tiveram fé. Não tiveram uma determinação. Não se posicionaram. Se encolheram. Então esse povo morreu no deserto. Morreu no deserto.
Eu não sei quanto tempo o inimigo tem trabalhado na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Mas só vamos vencer quando entrarmos com confiança diante de Deus. Seja dessa malignidade que está acontecendo, seja financeiro, seja emocional. Enquanto nós não enfrentarmos, o inimigo nos faz seu escravo. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Tome uma posição. E qual é essa posição? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia. Se nós não nos achegarmos a Deus, a palavra de Deus diz que alguns se distanciaram de Deus. Deus estava ali com Moisés todos os dias, dava palavra, fazia milagres, mas alguns se distanciaram. E por se distanciar, por se tornar incrédulos, por não confiar, não entraram no repouso, não conquistaram. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a um trono da graça. A graça é algo que eu não mereço, mas Deus está nos dando, está nos abençoando. O trono da graça, da bênção imerecida, não faço nada para merecer, eu apenas creio. Quem crer, for batizado, será salvo. Assim é a palavra. Para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Esse é um tempo oportuno. Se posicione. Senhor, eu não sei o que vou fazer com esse problema financeiro que surgiu. É um tempo oportuno. Deus vai te ajudar agora. Deus vai estar com você. Mas é necessário entrar. É necessário chegar com confiança, com fé. Com medo, nós não agradamos a Deus. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Senhor, põe a mão no teu coração. Fale com Deus nesse momento. Para que a palavra, ela venha ao teu coração com exortação. Exortação não é correção, não é Deus brigando com você, é Deus te animando, Deus te levando a uma postura superior, é Deus te levando a ser um conquistador, a vencer o pecado, a vencer as tentações. Quanto tempo você está rodando em círculo nesse pecado que te domina, que te fez escravo, porque você não toma uma decisão, porque você não busca Deus, porque você não se arrepende diante de Deus, e o inimigo vem com artimanhas, e você volta ao vômito novamente. Até quando isso vai ficar? Você não entrará no descanso, você está perdendo a sua vida eterna por isso. Muitos não entraram. Ah, Deus é ruim. Não, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que tem que estar o coração? Confiante em Deus. Deus é a minha força. Deus é a minha luz. Deus é a minha sabedoria, Deus é a minha inteligência. Busque em Deus. Senhor meu Pai, Senhor, estamos nesta palavra de hoje. Esta é a palavra para o dia de hoje. Muitas vezes usando, Pai, o passado. Como eles venceram, ou como eles se perderam. Não sejais como vossos pais. Não sejais como vossos pais. Olhe para o passado. E você vai ver naqueles que não entraram, como eles se portaram. Não seja igual. Não caminhe sem confiança. Não caminhe sem a fé. Não caminhe sem enfrentar os problemas.
Não caminhe sem vencer a prova, porque todas as vezes que você é reprovado, você volta à mesma questão, ao mesmo estágio. Quantas pessoas estão tendo uma vida de desgraças, porque não enfrentam o problema, porque não tomam uma decisão, porque não se esforça, porque não determina. Não façais igual aos vossos pais, que me rejeitaram, que endureceram o seu coração, que foram pelo caminho do pecado, e se tornaram escravos do pecado. Não entraram em meu repouso. E por que não entraram? Porque foram incrédulos. Não tiveram confiança, não tiveram fé, não tiveram determinação. Não importa se você faz parte de um grande exército. Não importa se você está com as roupas adequadas. Não importa quantos cursos você já fez. Importa se você coloca em prática a tua fé, a tua confiança. Se você crê que Deus está contigo. Se você crê que Deus te chamou, que Deus te ungiu, que Deus te levantou como pai, como mãe, para cuidar dos seus filhos, da sua casa, para ser como exemplo. Isso faz a diferença. Muitos que não respondem a esse chamado, não entrarão no seu descanso. Você pode viver até 100 anos. Fiz tudo o que eu queria. Porém, deixou de ser eterno. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a eternidade? É isso que a palavra nos fala hoje. De que adianta você ter mais alguns anos de vida e ser escravo do inimigo? E ele vai ditar o que você faz e o que você não faz. Ou nós enfrentamos, resistamos até a morte, se for necessário, mas não nos rendemos aos seus decretos, não nos rendemos às suas ordens. Buscamos ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto essas portas estão abertas, enquanto há pastores pregando a palavra, instruindo, exortando, buscamos ao Senhor. Não é tempo de estar na sua casa estucada, quando a obra de Deus é para ser feita. Senhor, Tu és um Deus soberano, Pai. Senhor, ouvimos a palavra para hoje, e nela nos fortalecemos, porque não é tempo de choro, não é tempo de pararmos, não é tempo de tirarmos a mão do arado, não é tempo de nos amedrontarmos, mas é tempo de nos posicionarmos com confiança e determinarmos em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Vamos vencer. Nos levantaremos mais forte. Todo ataque do inimigo será frustrado em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Entra com confiança ao trono da graça. Amém. Aplauda ao Senhor.